E olha nós aqui outra vez, de novo, com mais um podcast, com mais uma história incrível de superação e de sucesso. E, obviamente, se não tivesse toda uma estrutura de uma arquitetura por trás também, ela não chegaria onde ela chegou hoje. Hoje vocês vão conhecer tudo sobre a Cris Silva. Pensa numa mulher bombril, 1001 utilidades. Mas antes disso, eu quero falar para vocês, se inscreva no canal, curta, ative o sininho para você receber os novos podcasts, as novas séries, que eu tenho certeza, cada dia mais vocês vão curtir e vão se divertir, se deliciar com as histórias que nós temos aí para contar. Também depois eu quero fazer falar um pouquinho sobre tendências, o mundo, tudo que aconteceu na Feira de Milão 2025 é com vocês. Mas antes, Cris Silva, tudo bem? Obrigado, Luca, pelo convite. Eu estou super feliz de estar aqui com você. É a primeira vez que eu participo de um podcast. Olá, a dama do podcast, agora ela está participando. Agora você está do outro lado, você vai ver como são e como é, mas é uma delícia, você vai adorar. Ai, sim, eu sou bem familiarizada com microfone, com câmera. Eu gosto e eu estou aqui honrada, né, de estar aqui com você, porque você é uma mulher assim, que me inspira. Sabe? Eu tenho um carinho enorme por você. Eu já conheço a sua história. Nossa, a recíproca é a mesma. Eu já estive no seu podcast contando a minha história. E hoje eu quero contar a sua história. É um prazer enorme estar aqui com você, Cris. Quando eu pensei, eu falei, hoje eu vou trazer alguém que não é diretamente da arquitetura, mas como a arquitetura indiretamente faz parte da vida de todo mundo. E da sua não podia ser diferente. Principalmente uma mulher empreendedora que realmente precisa de uma estrutura física e que faz toda a diferença no seu trabalho. Com certeza. Eu vejo, eu não tenho expertise na arquitetura, como você mesmo pontuou, mas eu acho que vou assinar embaixo. A arquitetura está presente em todos os momentos da nossa vida. Sim, e nem todos os momentos você pode chegar e falar, não, agora eu vou contratar um arquiteto, vou fazer o espaço dos meus sonhos. Mas você precisa de ter esse espaço, então você tem que se virar. Exatamente. E nesse meu virar, me virei tanto. Estou me virando desde 2002 aqui em Marília. Então, nos conta, Cris, a tua história. Você chegou, então, em Marília em 2002. Isso, eu cheguei em Marília em 2002. Sou nordestina, sou lá da Paraíba. Lá eu tinha uma fábrica de lingerie e tinha uma frota de táxi. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? Fui traída pelo meu marido. Nossa! Você tem noção, né? As pessoas me viam assim tão independente, né? Mas não foi fácil. Um casamento de quase 15 anos falido, sabe assim, de muita hostilidade, muita opressão. Gente, eu não sorria. Eu não era alegre. Como assim? Não, eu era assim, ó. Sempre assim fechada. Sofrida e embutida. Porque lá tem muito uma cultura, sabe? Muito patriarcal, onde você não podia sorrir. Se você estava sorrindo, é porque você estava olhando para alguém, estava em cima de alguém. Então, eu cresci nessa relação muito hostilizada. Então, eu tomei uma decisão quando eu fui traída. E olha que quando a gente casa para a vida toda, né? Exatamente. Só que eu não entendia nada do que hoje eu trabalho. Me faltou também maturidade, né? E aí eu tive que fazer uma escolha. Eu não aceitava. A traição foi uma coisa que eu não aceitei. Nunca aceitei traição. Dói, né? Nossa, muito. Então eu tomei a decisão. Só que lá eu tive que fazer a escolha, tá? Então você quer isso? Então você vai ter que abrir mão disso e daquilo. Então era o preço, né? Porque gente, agora tudo é muito fácil, né, Luca? Mas antigamente, gente, até para você viajar com seus filhos de um lugar para o outro, você tinha que pegar autorização, tá? Não sei se isso acontece hoje, mas antigamente, há 23 anos, era assim. Então, assim, para eu conseguir essa minha liberdade que hoje eu tenho, porque quem me vê uma mulher muito empoderada, alegre, divertida, eu não era assim, super medrosa. Você tem noção? Muito medrosa. Aí eu vim para cá com 2 filhos. Ah, você tem 2 filhos? Eu tenho 2 filhos, eu cheguei para cá. O meu filho tinha na época 1 ano e meio, o outro tinha 10 anos. Né? Então, 12 anos o outro tinha. Vim para cá e comecei no camelô. Menina, e o que te fez vir para Marília?
Você acredita, eu vim passear em Marília em 91, fiquei apaixonada por essa cidade. Porque eu olho para Marília e eu assemelho muito com João Pessoa. Uma cidade limpa, uma cidade receptiva, uma cidade cheia de oportunidades. E aí, quando eu cheguei, você chega com muito medo. Nunca tinha saído de lá, né, perto da minha família, então cheguei para cá. E aí, uma vez, Luca, até contei isso no meu livro... chegou um rapaz, eu estava na feira. Como eu era costureira, fabricava lingerie, então eu trouxe um pouco de material e continuava fazendo aqui também. Lingerie, comecei no camelô vendendo lingerie. Então, eu trabalhava com produção de lingerie. Sabe os modelos da Lauren? Sei. Aí eu pegava aqueles modelos e eu fazia uma réplica, mas uma réplica com renda, sabe? Com seda. Nada daquela coisa muito básica. Sei. E aí, só que eu nunca costurei na vida. Eu nunca fiz curso costureira. Então, foi um dom que Deus me deu. Sei, que legal. E aí, legal. comecei no camelô tal, e trabalhava lá no camelô. Meus filhos coloquei para estudar e eu costurava à noite. Só que aí fica muito cansativo, né? E aí eu consegui, Luca, um lugar lá muito pequenininho. E era tão pequenininho, e eu tive que organizar, reestruturar, para que ficasse bonito, aconchegante. Era tão pequeno que se duas pessoas entrassem, uma tinha que sair. Tão pequenininho. E ficou aconchegante. E aí eu comecei a ter esse olhar de organização a partir desse momento. Eu precisei me arrumar lá o espaço, né? Sim, sim. E para quem vende lingerie, não é simplesmente ir lá numa parede branca, 4 paredes brancas e colocar as lingerie. Não. Você tem que criar todo um aconchego, uma temática. Era você e você. E você não tinha dinheiro para nada. Não, nessa época eu não tinha, né? Porque eu tinha medo de gastar dinheiro. Sim, você tinha 2 filhos. E 2 filhos. E sem conhecer ninguém. Né? Eu tinha um irmão, aliás, eu tenho um irmão, mas aquele irmão mais afastado. E São Paulo eu não queria ir, porque apesar de saber que tem várias oportunidades em São Paulo, mas eu sempre tive muito medo para criar filhos. Né? Então tinha esse receio. Sim. A gente sabe que o interior ele te dá uma oportunidade mais de tranquilidade. Então, e assim estou aqui até hoje. Meu filho hoje está com 25 anos, o mais novo, e o mais velho tem 33. Então, quer dizer, estão bem crescidos, formados. E, assim, independentes e gratos a você, com certeza. Graças a Deus, meus filhos são um tesouro na minha vida. Tudo vale a pena quando a gente tem filho, né? Eu a nossa locomotiva. Eu falo que é o motor da locomotiva nossa, são os nossos filhos. Nós, mulheres, nos transformamos, ficamos guerreiras. As pessoas olham e falam, não, mas você é muito independente, você é isso, você é aquilo. Mal sabem a nossa insegurança, a nossa incerteza, mas nós temos que acordar todo dia, olhar e aquelas 2 pecinhas ali que vamos dizer assim, a nossa continuidade, e a gente pensa assim, é tudo que eu preciso. Eu preciso lutar por eles, eu preciso ser exemplo para eles, eu preciso dar, né, um futuro para eles. Então, para isso nós estamos aqui, para isso nós levantamos todo dia, nos dá gás e faz nós sermos excelentes pessoas, para que possamos realmente transformá-los em excelentes pessoas. Exatamente. E, Cris, e aí você tinha aquele espaço branquinho, e aí você vendendo lingerie, que você pensou, como que eu vou montar, como que eu vou vender minha lingerie? Como que foi seu primeiro expositor? O primeiro expositor, sabe aquela... Foi aquela arara transparente? Sei. Arara transparente. Aí eu falei, não, tem que dar cor. Aí eu falei pro rapaz, moço, tem como eu pintar de dourado? Ele, como? Falei, eu quero tudo dourado. Aí ele falou, aí sabe aquela tinta que faz bastante barulho? Sei, como chama aquele spray? De spray. Passei o final de semana inteiro, né? Aí pintei aquela, coloquei na parede, ficou bonita. Deu cor. Deu cor. Deu glamour. Exatamente. Ah, que bacana. Aí eu coloquei 3 prateleiras-zinhas, né? De metalão branco, tá? E aí eu estruturava e separei por categoria. Então, aqui era calcinha, isso ainda no camelô, né? Então, era calcinha, eu colocava as lingerie do outro lado, um balcão de vidro com divisor. Então, ali eu só trabalhava com lingerie. Só com lingerie. E foi ficando um espaço bem aconchegante. E lá eu fiquei 2 anos e 7 meses e eu aprendi muito. Foi muito intenso aquele momento lá no camelô. A vida te ensinou. Muito. Ali, para mim, foi uma faculdade da vida. Que emocionante, que bacana. E dali você... Como que você saiu do camelô? Aí ficou pequeno.
Ficou pequeno. Você fez sua clientela. Fui fazendo a clientela, né? A gente tinha uma clientela uma demanda muito alta. Então, como era muito pequeno, cabia 3 pessoas no máximo. No máximo. Então, às vezes, era 2 por 2. E você fazia diferença no camelô, porque normalmente lá no camelô é só os produtos expostos e mais nada. Você não vê decoração, você não vê nada. De repente, você chega num espaço pequenininho, faz tudo branco com dourado. Uau, chama atenção. Sim. Isso você vê como dá resultado. Sim. Você chega chegando, você não chega simplesmente ali expondo sua lingerie. Não. Primeira coisa, Lu, que eu queria saber, eu sentava na cadeira. Hoje a gente fala que a gente faz brand, posicionamento, mas antigamente eu falava, eu quero sentar na cadeira do cliente. Quero saber como é que ele vai se sentir ao entrar dentro do meu espaço. Né? Porque eu não chamava nem loja, era lojinha de tão pequena, né? Depois eu fui para 4 de abril, para aquela Galeria 4. Lembro. Aí ali, antes de ser dos proprietários do Grupo Shimizu, então eu comecei ali, aí fiquei lá 4 anos. Então, a gente foi organizando o design para deixar... E como que você montou a loja? O que você pensava ali? Ali eu tinha que pensar na vitrine. A vitrine ela tinha que ter alma, ela tinha que ter inspiração, ela tinha que chamar atenção, sabe? Então, eu combinava cores, eu combinei luz. Aí você já começou a poder investir um pouco mais e trabalhar um pouco mais. Exatamente. E não tinha arquiteta porque, não tinha dinheirinho. Né? Então, era assim, era assistindo, era vendo. Aí, se inspirando, mas antigamente não tinha essa coisa do YouTube com tanto acesso. Então, bora para as revistas. Era bem isso. As revistas, né? Então, recortava, né? Então, eu olhava, falava, não, isso aqui cabe aqui. Então, lá também a gente deixou um ambiente aconchegante. Eu sempre me preocupei, Luca, com o ambiente. Porque se você está bem... Você consegue olhar melhor os produtos, olhar melhor a lingerie, você consegue se sentir à vontade para você escolher algo, entendeu? Sim. Tem todo... na verdade, você cria um ambiente aconchegante, impactante, e, ao mesmo tempo, você está vendendo lingerie. Lingerie tem algo a mais. Exatamente. Não pode ser um ambiente frio, não pode ser um brancão. Não dá. As cores, até as luzes, eu não uso a luz direta branca, tem aquela luz amarela, né, que chama. Isso, a quente, a branca e quente, né? Porque, né? na verdade, hoje, falando em iluminação, nós temos desde a branca, que é aquela mais azulada, aí a gente tem várias gramaturas de cores, aí chega na neutra, aí vem com mais gramaturas de cores até chegar na quente. E da quente para frente até chegar na âmbar. Isso. E muitas vezes, e aí são pontuações, às vezes as pessoas acham que tem três tipos de iluminação, não. São várias. E dentro dessa gama, muitas vezes também, dependendo do ambiente, nós vamos mesclando coloração para criar o ambiente adequado para o tipo de produto. O seu produto, realmente, você não pode pôr uma iluminação branca. Não, tem que mesclar. Preciso mesclar. Então, assim, eu não gosto da loja escura, me preocupo muito com claridade, mas também me preocupo de deixar esses ambientes mais aconchegantes. De lá, Luca, eu fiquei lá 4 anos, eu fui para a Galeria Atenas. Eu fiquei 13 anos na Galeria Atenas. Então, lá foi um desafio, porque era uma vitrine enorme, né? Eu te conheci na Galeria Atenas. Na Galeria Atenas, né? E aí, lá a gente usava muito espelho, né? Para dar uma amplitude nas vitrines. E aí colocamos aquela parte atrás da vitrine. Então, falei, peraí, mas se a gente colocar o espelho, vai dar amplitude? Vai. Então, a gente colocou amplitude. Depois eu expandi, peguei a loja do lado e ampliei. Então, no outro lado, eu não coloquei espelho. Eu coloquei, eu acho que você vai saber melhor, eu coloquei uma parede, só que aí você podia desenhar a parede. E aí a Fox Ideia, que na época era a agência da do Cris, ela fazia os desenhos. E os desenhos, todo mundo parava para fazer foto nas vitrines. A gente sempre teve uma vitrine na Galeria Atenas muito chamativa. As pessoas tiravam foto. E eu achava lindo das pessoas tirar foto. Se está tirando foto é porque está gostando. Porque está gostando. Você tinha um atrativo. Você não tinha um arquiteto, você não podia ter um glamour na loja, uma decoração, tudo bem projetado, mas você tinha algo que chamava atenção, que era a sua vitrine com essas animações. Exatamente. Então, a gente fazia isso. E as nossas vitrines sempre foi muito temática. Eu sempre gostei de trabalhar com as temáticas. Então, conforme Dia dos Namorados, Dia das Mães, Dia dos Pais, Páscoa, em abril... Não, em fevereiro tem... esqueci o nome... Depois eu vou lembrar, até depois eu lembro.
Valentim Days, que é dia 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. 14 de fevereiro. Então, assim, a gente sempre usou as temáticas. E dentro da loja, eu gosto de separar por setorização, por organização, né? Então, nunca deixei muito linear, sempre deixei muito na vertical, nada muito horizontal. Porque o cliente, ele não olha o todo, ele olha assim, ele fixa assim. Então, eu tive muito essa preocupação e vou confessar que eu falei também no meu podcast, eu sempre achei um profissional sempre admirável, tá? Eu acho que os arquitetos, assim, são muito admiráveis, mas eu sempre achei muito longe da minha realidade. Eu sempre achei que era muito caro. Entendeu? E nem sempre é isso, porque às vezes é custo-benefício. Então, isso é legal, isso é interessante você colocar, porque às vezes você acha que ele está muito aquém de você e, na verdade, não. Hoje, na sua posição, você pode se permitir contratar um profissional e fazer o espaço. Sim. Mas, Cris, e aí você começou, eu lembro que nessa época da galeria, você começou a fazer cursos, você começou a estudar. Conta tudo isso pra gente. Nossa, eu vou falar uma coisa pra você. Foi um momento, assim, muito realizador, porque... Falar disso... Estudar, para mim, sempre foi muito desejável. Mas as condições do Nordeste eu não podia. Né? Então, assim, eu formei meus filhos em educação, meus filhos são bem formados, estudaram em bons colégios, mas eu já era, naquela época, eu falava assim, sabe quando você olha e fala assim, está tudo já organizadinho, mas está faltando alguma coisa? Então, eu me achava incapaz nesse aspecto. Né? Porque a gente cresce ouvindo assim, né, Luca? Quando você crescer e estudar, você vai ser gente na vida. Já escutou essa frase? Muito. Né? Então, quer dizer, eu estava fora dessa caixa. Então, poxa, eu me olhava assim, então eu não sou ninguém. Poxa, mas eu não estudei. Não, mas o Eduardo estudou, o Gustavo estudou, não estudei. Então, foi quando eu falei, peraí, vamos sair e rasgar essa bolha? E aí eu tive a oportunidade de começar o EJA. Aquele que é escola para adultos. Sim. Aqui. E aí teve uma professora que falou assim, você tem potencial, você escreve muito bem. Porque eu sempre fui muito de ler bastante. Quer dizer, você ainda tinha o trabalho, Sim. os filhos para cuidar, e aí saía à noite e ia estudar. Exatamente. Aí eu comecei a fazer o EJA. Depois do EJA, eu fiz o Enem. Eu fiquei mega feliz, porque eu tirei 650 em redação. Já pensou? Ufa! Aí eu falei, nossa! E aí aquele momento você entendeu, eu sou capaz. Eu sou capaz. Não tem idade. Eu comecei a estudar, voltei a estudar depois de 25 anos, fora de sala de aula. Eu voltei a estudar com 40 anos. E teus filhos tinham quantos anos nessa época? Meu filho, o Eduardo, já estava formado. O Eduardo já tinha 22 anos. O Gustavo estava em torno de 15. Já podiam ficar sozinhos em casa. E eles me ajudaram. Então, quando eu estudava lá no EJA, química eu era péssima, física, eles me davam aula. Eles te incentivaram e te ajudaram. Sim, aí eu aprendi muito com eles. Aí eu fiz o Enem. Depois eu... Que história linda, né? Entrei na faculdade. Já pensou, gente, os próprios filhos incentivando, e não só incentivando. Vem cá, mãe, eu vou te ensinar essa matéria aqui. Exatamente. Porque o normal é ao contrário. E, de repente... Então, você vê que bem mais precioso que Deus te deu. Exatamente. Que foram esses dois meninos. Sim. E aí a gente sentava na mesa, né? E ele falava assim, eu falava assim, gente, eu sou muito burra, eu não estou entendendo isso não. Ele, manhã... Peraí. Aí eles traziam uma analogia. Eu falei, entendi. Aí eu falava, filho, por que a gente usa essa vírgula? Para que serve esse ponto? Sabe assim? Então, ele foi me ensinando, sabe? E foi muito bacana, foi uma construção. Me formei em psicologia, sou psicóloga. Depois disso, eu fiquei com tanta fome de aprendizado que eu tive burnout, de tanto que eu estudei. Eu comecei a faculdade de psicologia, aí eu comecei no coaching no mesmo período. Aí eu fiz muitos cursos extra, muitos. Tipo, tem curso de análise comportamental, vou fazer. Tem curso de cada nome que eu até esqueço.
Tem curso de análise. Então, quer dizer, tudo que era oportunidade, você foi agarrando e você foi fazendo. Foi estudando e foi se especializando. Em tudo. Aí fiz terapia, eu fiz de violência doméstica, de violência familiar, fiz de abuso, fiz de parafilia. E aí eu fui de comportamento, de dinâmica. Eu fui estudando. Até que tem uma... E nessa época, eu dava palestra no Brasil. Então, às vezes eu estava no Rio de Janeiro, às vezes eu estava em São Paulo, às vezes eu estava em Minas. E aí foi nesse momento aí que eu falei, opa... Aí deu burnout, que agora não fala... Agora se reconhece como burnout, mas antigamente era fadiga mental. Aí eu falei, peraí. Aí eu tive que olhar um pouco para mim, sim. Porque a loja já estava estruturada, eu estava com um time bacana, meus filhos já podiam ficar sozinhos. Então, assim, eu tinha apoio. Já eram independentes, assim. Muito independentes. Não financeiramente, mas emocionalmente. Super. Eu sempre deixei eles muito independentes, entendeu? Tá certo. E, assim, eu acho que esse estresse também, eu acho que veio de tudo isso. Desse momento que você chegou em Marília, que tudo isso aconteceu, que você largou uma vida para trás, a sua história, suas origens para trás, e você só foi. E chega uma hora que realmente a mente, ela pede. Ela fala assim, senta, chora, faz o que você precisa fazer, mas dá um tempo para você. Nós precisamos disso. Principalmente a mulher, que é mais sensível que o homem. Se o homem precisa, imagine a mulher. Exatamente. Só que até então, até nesse período aí que eu tive problemas cardíacos, até então eu era uma máquina. Porque nós crescemos que nós podemos tudo, que a gente pode fazer tudo, que a gente suporta e tolera tudo. Opa! E que a gente não pode chorar. Eu cresci ouvindo, não chora, fica calada, fica quieta. Então, eu engolo o choro. Eu cresci ouvindo isso. E aí, quando eu tive esse colapso, né, emocional, aí eu chorei. Então, hoje, eu choro assim, sem vergonha. Tá certo. Sabe? Eu choro porque hoje o choro ela é uma expressão da alma. Você precisa, de alguma forma, eclodir isso. E as tuas emoções ela tem que vir à tona. Porque então, senão ela reflete no corpo. Porque o choro não é fracasso. É sinônimo de fortaleza, é sinônimo de libertação. Realizações. E me conta, e seu ex-marido nessa? Onde ele ficou? Ficou lá. Ele ficou lá, né? E você acredita que... Ano passado, eu liguei para ele agradecendo todo o mal que ele me causou. Escuta, mas ele nunca mais nem os filhos? Não, ele ficou, sempre deu assistência para os filhos, sempre. A gente separou, foi uma relação assim, muito, muito ruim para os dois. Eu imaturo, ele imaturo, tanto é que a gente quase não se via. Ele trabalhava de noite no táxi, né? A gente tinha frota, e durante o dia eu trabalhava na fábrica de lingerie, então a gente quase não se cruzava. E quando se cruzava era só para brigar, para discutir, né? Super imaturos os dois. Então, quando a gente teve essa ruptura de relacionamento, de tudo, e ele queria me prender de qualquer forma, ele falou assim, olha, você vai, mas você não fica com nada. Era uma forma dele me prender, né? Primeiro ele queria prender para os filhos, não vou te dar autorização para você levar os filhos. Eu falei, não, vou levar. E a gente chegou num acordo. Então, eu saí com a mão na frente e outra atrás. Mas com os filhos? Com os filhos. Os filhos eram uma coisa que eu não abria mão. E ele nunca mais voltou para ver esses filhos? Não. Na verdade, eu sempre estimulei depois a ter uma relação boa com os filhos. Sim, porque eles precisam do pai. Então, ele ligava todos os dias, ligava toda semana, sabe? Ele fez o papel dele de pai distante. Mas foi um distante e foi um presente. Eu falo para os meninos, né? Quando a gente senta, o seu pai é mais presente do que muitas pessoas que eu já vi por aí. Então, ele ligava, ele queria saber tudo o que acontecia com os meninos, eu relatava, o Eduardo precisa disso, o Gustavo precisa daquilo. Então, era muito bacana, né? Isso foi esse construto a gente criou, à distância. Talvez isso te deu força para tudo isso. Exatamente. Porque isso nos dá força. Você sabe que você tem uma retaguarda emocional para os seus filhos, não é para nós. Exatamente. É para os filhos, porque os filhos precisam. Sim. E a gente criou uma boa relação de amizade. E aí, um dia eu liguei para ele e falei, olha, eu te agradeço por... De repente, você me causou tanto mal. Eu fiquei com muito ódio de você. Mas se a gente não tivesse encerrado esse ciclo, eu não seria a mulher que eu sou hoje. Tinha continuado lá, né? Infeliz pro resto da vida. Talvez até já tinha morrido. Porque, assim, lá a gente... É um construto diferente de cultura, né? Então, assim, eu falei... E hoje, eu me sinto hoje tão empoderada,
sabe? Hoje a do Cris, ela trabalha para promover, para que os casais fiquem juntos mais saudavelmente, né? Para que quando você vai me procurar eu no meu consultório e que você precise de uma ajuda, é para vocês tornar-se relações mais saudáveis. Porque o dia a dia você não consegue ver o quanto você está fazendo mal para si e mal para o outro, né? Essa famosa relação tóxica, né? Exatamente. E não é bom nem para o casal e muito menos para os filhos. Sim, mas a relação tóxica, ela não começa de um dia para o outro. Não, ela vem, né? Ela vem em doses homeopáticas, né? Só que você não enxerga quando está dentro da dor. Então, eu já tive pacientes, né, casais, Luca, de a gente criar um acompanhamento de como, desde o início, de uma rotina estruturada, porque numa rotina louca, eles nem se encontravam, não tomavam café da manhã, não tinha nenhum tipo de refeição juntos, e quando estavam juntos, aí eu falava assim, mas vocês ficam juntos? Ficamos? Que momento? Quando a gente está assistindo televisão. Eu falei, mas o que tem durante esse momento? Eu estou no telefone, ela está no telefone, a gente está de frente à TV. Eu falei assim, mas vocês então não estão juntos. Vocês estão próximos, mesmo ambiente. Mas como é isso? Então, a gente começou a fazer um construto, sabe? De tornar essa relação saudável. Legal. Isso é muito interessante. Isso é legal. E aí, você montou o seu consultório dentro da do Cris? Não, à parte. É à parte. À parte. Então, o consultório, ele fica à parte, ele é independente e, ao mesmo tempo, ele... Mas no mesmo prédio? Não, fica no outro prédio. Em outro prédio. Em outro prédio, no mesmo não. prédio. Não, a do Cris, peraí, terminei, fiquei durante 13 anos na Galeria Atenas. Isso. Aí você tinha essa vitrine que te fez. Isso. Aí eu tinha essa vitrine, aí eu me formei. Depois de lá, eu fui abrir, Luca, na Avenida Esmeralda. Ali do lado da... Lembro, você montou lá. Montei lá, e ficou um espetáculo. Aí lá você já contratou um profissional? Não, ali tudo era ideia minha. Você também ainda achava que você não podia ter um profissional? Luca, eu vou te falar, até o dia que a gente conversou no meu podcast, eu ainda tinha essa mesma visão, que arquiteto era para gente rico, que estava longe da minha realidade. Mas depois que a gente conversou, depois do podcast, eu falei, não, peraí, dá para conversar. Dá para perguntar, porque eu pensava assim, ela não vai querer reformar um espaço. Mas ela não... Olha a minha cabeça. Ela não vai querer vir aqui ver a loja. Por quê, Luca? Eu já tinha tido experiência com outras pessoas, sabe? De chegar assim na loja e jogar valores assim, absurdo. Eu falava assim, gente... Sabe como você se sente... Sei, uma formiguinha. Eu falei, não, isso aqui não é pra mim. Sabe assim? Sei. E aí foi frustrante pra mim. Eu não sei se pessoas que estão assistindo o seu podcast hoje já teve essa experiência com profissionais soberbos. Se é assim que eu posso dizer, né? Sim, sim. Porque nós estamos aqui para realizar sonhos. Não interessa o tamanho do sonho. Exatamente. Eu falo muito assim, que às vezes as pessoas me procuram e falam assim, mas tem problema se for só um banheiro? Mas não é só o banheiro. Sinal que esse banheiro tem um grande significado na vida dessa família. Exatamente. Não é? É o seu espaço que você vai estar E lá. a oportunidade, eu tenho que ser grata. Eu sou muito grata a cada pessoa que olha e fala, poxa, eu queria ter um toque seu na minha casa, no meu comércio. Então, eu tenho que dar essa valorização em dobro. Exatamente. Então, não me interessa se é só um quarto. Às vezes a pessoa fala assim, mas é só uma pintura. Não é só uma pintura. Vamos fazer a pintura, nós vamos adequar com a pintura, ela vai fazer todo o diferencial. Então, é o que eu falo, que o profissional ele está ali para o tamanho do seu desejo, da sua possibilidade. É por isso que talvez você mudou a sua cabeça. E, infelizmente, nós, como profissionais, nós não temos que ter essa soberba. Exatamente. E confesso que depois que a gente conversou, que eu comecei a olhar para esse profissional com outro olhar. Com outros olhos. Com outros e olhos. Hoje nós temos vários profissionais, cada um especializado. Mas aí eu sei que assim, já teve épocas das pessoas virarem para mim e falar assim, mas talvez seu trabalho é menor, ou realmente talvez não tenha tanto... Pessoas subjulgar que não tenha tanto valor, porque eu acabei de falar que todos têm valor. Sim. Né? Falar, mas aí talvez você tenha alguém para indicar. E eu sempre falei dentro do meu escritório, inclusive para meus estagiários, eu não deixo de pegar nenhum trabalho, porque todos os trabalhos são trabalhos com méritos iguais. E a gente nunca sabe o dia de amanhã.
Exatamente. Porque, às vezes, hoje, o trabalhinho que era isso aqui, ele se torna desse tamanho no dia de amanhã. Então, nós temos que ser grato. É como você. Às vezes, o cliente entra lá para pegar o quê? Uma liga, um detalhezinho, uma calcinha. Hoje. Ou, às vezes, só tirar uma informação. Amanhã ele volta se torna meu seu cliente. E nós somos a mesma coisa. Exatamente. Então, é legal também esse outro lado de você poder passar essa vivência, essa experiência sua que você tinha. Exatamente. Então, e aí lá na Esmeralda eu montei tudo sozinha, baseado nas minhas imaginações, nas minhas ideias, e ficou incrível, né? Todas as estruturas. Eu lembro bem. Ficou mesmo, ficou muito legal. E foi tudo da minha ideia, justamente porque eu tinha essa ideia aí, né? E aí eu montei o consultório no edifício Amazonas. Sei. Né? Edifício Amazonas, então... e fiquei lá por quase 3 anos também, com a mesma estrutura de acolhimento, atendendo casais, famílias, sabe? Atendendo demanda de suicídio. E se virando na decoração de como que ia formar o seu consultório. Isso. Porque eu sempre falava assim, não, tem que fazer aquele uau. Eu sempre queria uau. É a primeira tem que dar uau. Que fica. É isso mesmo, o primeiro impacto. Exatamente. Então, eu sempre pensei como que o meu paciente ia se sentir dentro do meu consultório. Tanto é que eu coloquei um sofá grande, né? Então, eu tinha pacientes minhas que falavam assim, posso deitar, Cris? Eu falava, pode. A minha paciente, ai, Cris, estou com a coluna doendo, posso ficar deitadinha? E tinha gente que, às vezes, ficava assim, bem quietinho. Então, aquele sofá grande, sentava famílias, né? Sentava casais ou uma pessoa sozinha e ela se sentia confortável. E é o significado, né, de acolher todos. Exatamente. Sofá grande exatamente isso. O seu desejo sempre foi e até hoje de acolher todos. Isso. Então, talvez o sofá grande, talvez não com certeza, é um objeto de desejo seu, do seu consultório. Por isso. Exatamente. Então, assim, e lá no consultório tinha muitas pelúcias de emoções, porque eu sou pós-graduada em psicologia das emoções. Então, eu colocava raiva, tristeza, alegria, sabe, tudinho ali? Sei, então, aquele filme lá, aquele filme, gente, hoje tá dando tchutchu. Normal. Isso, Divertidamente. Eu fiquei só com brilhante na cabeça. Divertidamente, quando ele apareceu, nossa, eu amei. Então, assim, fiquei. Depois veio a pandemia. Aí eu imigrei, né? Imigrei para online. Estou no online. Também eu tenho um consultório em casa, só para online. Mas tem toda uma estrutura, toda uma organização para quando a pessoa abre a câmera e fala. As pessoas ficam só olhando. Eu percebo o olhar, né? Que olha. Sim, mesmo que seja online, que ela não está no ambiente, a primeira coisa que ela faz é olhar o ambiente. O ambiente, né? Então, assim, foi muito bacana. E depois nós fechamos na Esmeralda, ficamos na estação por uns 8 meses. Eu falo que na Esmeralda foi um filho que eu não pari. Ficamos 8 meses lá. Porque a prática, o formato de atendimento daquela região não vai contra a política de nosso trabalho, que é trabalhar com condicional, que é fazer a sacola e levar. Então, como nós trabalhamos com produtos de lingerie, produtos de bem-estar íntimo, eu não queria essa prática, né? Então, fiquei por um período lá, fechei e fui para a estação. Lembra da estação que tinha? Que foi uma febre aquela estação, né? Foi. Então, fiquei ali um período, também estruturei, que lá era pequeno. Lá era tão pequeno também. E aí estruturei, sabe, Luca? E ficou bem bonitinho, bem aconchegante. Até que estou hoje lá na Avenida Mauá, esquina com a Avenida Maranhão. E, assim, é bem aconchegante a loja. Lá a porta é fechada, Luca, porque por ser uma esquina. E também é um produto que, muitas vezes, as pessoas também... na época, assim, eu acho que o que também aconteceu é isso. Marília é uma cidade ainda muito provinciana. Sim. Né? Uma cidade que as pessoas ainda são muito conservadoras. Sim. Então, talvez o entrar na sua loja, né, impactava. Então, se alguém te via no meio da Esmeralda entrando na sua loja, podia gerar um impacto. Sim. Então, concordo com isso quando você fala assim, foi uma loja linda, maravilhosa, deu um sucesso, deu um boom.
mas as pessoas ainda têm esse não seria um preconceito, Não, mas seria um tabu. De uma coisa que hoje, né, você vem desmistificando na cidade, Sim. porque você foi pioneira nisso. Exatamente. Você vem desmistificando tudo isso. É um trabalho seu de 23 anos, mas 23 anos que você é importantíssima para a cidade, porque você vem mudando isso. Exatamente. Né? Essa cultura. E é importante, porque todo mundo merece ser feliz, todo mundo tem seus momentos, toda mulher quer se vestir bem, mesmo que seja para ninguém, para ela mesma. Para ela né? mesma. Mesmo que seja uma solteira como eu, brincar assim, mas nós gostamos mesmo, porque é para nós, porque se a gente não estiver bem com nós mesmos, nós não, né? Como que você pode doar alguma coisa para o outro, seja o seu cliente, seja o seu amigo, seja a sua família? A minha mãe sempre brincava, ela falava assim, pelo amor de Deus, sempre ande com uma lingerie bonita, organizada, conjuntinho. Você não sabe se você vai sofrer um acidente na esquina. Exatamente, né? E é isso. Por quê? Porque isso faz parte da autoestima de qualquer ser humano. Exatamente. E a lingerie, ela teve um destaque muito grande porque ela saiu das gavetas e veio para a exposição. Então, hoje tem os cropped, tem os top de renda que você coloca com uma calça, com a jaquetinha, e a gente vê que criou um hábito muito grande, né? Ela veio para o vestuário, né? Ela veio para o vestuário. Ela veio para o vestuário. Exatamente, né? E fazer os composê, né? Isso e as transparências, então tudo isso é importante. Exatamente. Então, tem gente que vai colocar uma transparente, coloca aquelas lingerie beijas, nude, elas são legais, mas ela não traz a beleza quando você usa numa transparência, não, né? Fica muito basicona. Então, quando você investe em renda, num gripe, sabe? Numa renda francesa, nossa, aí já tem toda uma estrutura. Faz outra diferença. Já faz toda a diferença. E aí eu te pergunto, aí você vai apresentar um produto desse... Você chega com um produto desse, com valor agregado maior, como que você mostra em qualquer lugar, ou assim, tirando o saquinho, não, né? Não então, dá. Como se fosse um produto ali de R$1. Não pode. Não. Você tem que ter um espaço bacana, um espaço aconchegante. Você tem que tirar de uma gaveta dentro de um saquinho, ou seja, de um cabide diferenciado, para você dar o devido valor. Porque a mulher, inclusive, ela está buscando isso, algo que dê valor a ela. Sim. Né? Lá na Ducris, eu sempre procurei oferecer para os nossos clientes experiência. Eu quero que ele tenha uma experiência. Então, os cabides são todo organizado, né? Então, eu não tenho um toque, mas eu gosto bem organizadinho, fácil por cor. Tem uma parte que é com a lâmpada fria, né? Com a lâmpada amarela. Nós temos o abajur. Temos toda... Lá a gente separa por setorização. Então, tem todos os setores. Tem o setor da lingerie, tem o setor da fitting, tem o setor da camisola, tem o setor do conjunto, tem o setor de calcinhas. Porque quando a gente fala lingerie, todo mundo pensa que lingerie é só conjunto. Não. Existe setorização em lingerie. E também a pessoa pensa que é só para na hora de outras coisas, mas a lingerie é para uma mulher e para uma maternidade, ter um filho, é para outra mulher que vai fazer uma cirurgia e vai ficar um tempo na cama, ela precisa de camisolas, ela precisa de bons conjuntos. Exatamente. Né? A lingerie é para uma viagem, a lingerie ela é para que nem tudo. você falou, para o fitness, porque você vai para academia, vai que nem eu fui agora, que fiquei 6 horas, mais de 6 horas correndo. Se você não tiver a lingerie certa, você não aguenta. E incomoda. Exato, incomoda. Fica muito incomodando. Assa, literalmente assa, incomoda, atrapalha. Então, a lingerie, quando a gente fala lingerie num todo, hoje realmente é a base. É o que você está todo dia, toda hora. Exatamente. Então, dependendo da lingerie, se ela não tiver se você não tiver uma lingerie confortável, ela incomoda, ela assa. Se for uma renda que não for antialérgica, vai causar coceira, vai causar alergia. Então, a Ducris, como eu fui fabricante de lingerie, se tem uma coisa que eu sou exigente, é em qualidade de lingerie. Eu vou para os pormenores, né? Tem gente, quando eu vou conhecer um novo produto dos meus fornecedores, eu mando para ele, manda para mim primeiro. Não vou fazer pedido. Manda uma amostra. Manda uma amostra. Porque eu abro ela, eu tenho que sentir o material dela, né? Então,
Eu sempre procurei, Luca, de trabalhar com produtos de alta qualidade. Legal. De alta qualidade. Legal. E aí você precisa ter os ambientes adequados para cada perfil de lingerie dentro da loja. Exatamente. Até as lingeries mais picantes, um pouco mais reservadas, para que aquelas pessoas tenham mais liberdade de poder entrar e, se tiver outra pessoa dentro da loja, escolher à vontade. Lá, eu não... Esse ambiente, eu deixo ele aberto, ele é exposto. Porque, assim, é lingerie. Porque tem muitas mulheres que falam assim, eu quero só dar uma olhadinha numa calcinha. Só no conjuntinho básico. Só que, na verdade, ela não quer o básico. Ela está de olho naquele Ela está de outro. olho numa calcinha assim mais ousada, numa lingerie mais ousada, entendeu? Num conjuntinho de pérola, num conjuntinho mais para a linha noite. Porque lá a gente trabalha com a linha dia e a linha noite. Você vê que interessante? Então, nós pensamos de um jeito e, na verdade, a realidade é outra. Então, assim... Você joga ali no meio para que ela finge que ela está vendo uma coisa, mas ela, no fundo, está vendo outra. Está vendo outra. Tanto é que, quando você adentra do Cris, ela não tem nada que venha ferir, sabe, os teus princípios. É uma loja aconchegante, onde que vai ter lingerie, tem produtos de bem-estar íntimo. Então, quando você entra assim... Tanto é que ela não é censurada para menores de 18 anos. A loja, não. Só que, sim, tem um reservado lá, que é para adultos, né? Sim. E lá, sim, lá entra cliente individual. Então, que é um espaço, sim, onde tem os toys, onde tem os vibros. Então, lá é mais tranquilo. Aí lá é mais reservado. É mais reservado. E aqui a decoração tem que ser totalmente diferente, né? Diferente. Não dá para você fazer uma salinha branca com essas coisas. E eu vou falar para você, agora, de um tempo para cá, vou falar assim, de 6 anos para cá, né? Tem ido muitas mães com as filhas. Ai, fala que assim, legal. Peraí, mãe, eu vou te dar um presente. E aí a mãe fala assim, ela mandou eu vir aqui porque ela quer me dar um presente. Quando eu vejo, eles estão escolhendo um toy junto, sabe? Isso é gostoso, porque, eu sei que vai ter pessoas que vou até levantar aqui uma polêmica, tem pessoas que falam assim, não deveria nem falar sobre isso, mas, educação sexual deveria existir dentro da escola. Vou te dizer por quê. Evitaria gravidez precoce, evitaria violência física, evitaria estupro, porque quando você tem informação, evita-se abusos. Então, tem muita gente que ainda não sabe identificar o que é um abuso, o que é um estupro. Então, quando você tem um especialista dentro da escola, você não vai ensinar ele a fazer sexo. Você vai ensinar ele a não fazer, a não pegar, a ser induzido pelos grupinhos. Porque tem muitos casos de adolescente, eu já atendi mães desesperadas, louca, isso é uma realidade, não está longe da realidade, não. Que fala assim, para você ser aceito, você tem que fazer tal coisa com aquele menino ou com aquela menina. Quantas pessoas, quantos adolescentes, por isso que os pais precisam conversar com os filhos, que às vezes as crianças evitam de ir para a escola, você tem que entender o porquê. Tem muito problema dentro dos banheiros, né? Então, muitas coisas acontecem, que às vezes nem sempre é exposto. Agora, se uma criança, ela entende que ela não pode ser tocada, que ela não pode permitir que ninguém toque nela, tem essa educação, olha quanta prevenção. Como que minimizaria esse monte, vou dizer assim, essa grande porcentagem de violência que hoje existe sexualmente falando? Exatamente. Nós sabemos que o índice é maior em meninas, em adolescentes meninas, mas também existe também com o público masculino. Então, sim, a ideia é orientar para que não aconteça, para que você, mãe, você, pai, possa ajudar quando chega essa demanda. Como que eu vou perceber isso? Ele começar a ficar muito preso dentro do quarto, que aí é na fase da pré-puberdade, que é 11, 12 anos, muito dentro do quarto, não querendo conversar, não querendo sair, falar que a escola não presta, não querendo ir para a escola. Ouça, converse. Ai, Cris, mas como que eu vou conversar com meu filho? Pega no YouTube, tem até algumas referências de documentário simples, sabe, leve, que fala sobre isso, sabe? E aí, já que você está falando isso, é engraçado, porque nós, quando entramos numa casa, para decorar uma casa, e quando
você vai fazer o quarto de cada filho, o quanto isso remete no quarto. Sim. Então, o quanto você... Eu imagino que só queira cor escura. Cor Exata, fria. não, é lógico que os adolescentes têm uma tendência ao preto Sim. e branco, monocromático, mas quando você vê ou uma menina ou um menino, você vê, é nítido no olhar deles, quando eles começam, eu quero tudo preto, eu não sei o quê, você vê que não tem empolgação na vida, que não tem empolgação em uma temática, não tem empolgação, porque não interessa a temática que seja, mas num quadro, num detalhe, num perfil. Mãe, eu gosto de uma luz, eu quero luz colorida, ou, né, eu falei mãe, porque meus filhos são assim, mas também tem os filhos Sim. dos meus clientes que também colocam, ai, tia, olha, eu adoro, eu queria, não, você põe uma luz azul para mim, normalmente os meninos adoram a luz azul. Não, olha, tia, mas eu quero meu quarto com uma luz diferente, assim, assim, assado, olha, eu quero então, assim, aí você fala assim, não, aí quando a pessoa, você não vê esse brilho, não tem Você o vê brilho vida, da luz, não tem vê. vida na Você vida. vê, luz é vida. Então, você começa a perceber que ali tem coisas. Sim. Nitidamente, a gente começa a perceber pessoas que têm tendência à depressão, e eles usam muito as cores frias do tipo o azul. Exatamente. Né? O azul, ele remete muito isso. Então, você vê que a pessoa não quer brilho, não quer luz, não quer detalhe, não quer vida. Não quer vida. Não quer vida naquele ambiente. E aí, é o que nem eu costumo falar, poxa, mas se eu percebo que tem uma pessoa assim, e aí falar, eu quero um azul, ou um exemplo. Não, vamos mudar. Né? Vamos pôr uma luz diferenciada, vamos pôr uma luz mais amarelada, tira do branco. Então, assim, porque é isso, você tem um quarto frio, você já tem a tendência a ser frio, a ser triste. Isso eu falo adolescente, mas eu falo que é o adulto também. Sim, sim. Por que não? Vamos trazer vida, vamos trazer aconchego, vamos trazer materiais como madeira, planta, né, uma textura, para trazer. Tanto que, falando nisso, né, eu acho que já aproveitando a deixa, a temática, a principal posição hoje, né, da Feira de Milão foi exatamente isso, né, essa parte sensorial, as grandes tendências nas texturas, nos toques, no emocional, na emoção. Então, a Feira de Milão, ela veio muito a casar com isso. Por quê? Porque é a situação mundial. E hoje todo mundo... ela quer ter uma experiência. Olha, eu entrar aqui, primeira coisa que eu olhei foi a luz. Aí eu já vi aqui a árvore, já vi o detalhe disso aqui, né? O Da quanto natureza. Isso da natureza. Exato, né? é isso. Os beges. detalhes. E por que Isso. as tendências são os terrosos? Então, a gente vai desde o amarelinho manteiga até o roxo, até o uva. Você fala, nossa, a tendência ela está muito quente. Certo. Os vidros coloridos. Então, até o vidro que era frio, hoje a maior tendência são os vidros coloridos. Os vidros canelados, como antigamente. A tendência ela veio, ela está muito em cima dos anos 60. Por quê? Porque tinha muita vida, muita cor. Então, isso é reflexo da humanidade. Então, você vê como casa, Exato. o quanto é importante, né, a arquitetura em qualquer... Em tudo. Em tudo. Em tudo. A arquitetura dá vida no ambiente. É isso. Ela promove a experiência e faz com que você se sinta bem, você queira estar naquele ambiente. Isso é muito importante. E isso é muito legal. E esses dias até uma pessoa falou para mim, eu assisti uma entrevista sua, e onde você estava comentando essas tendências. E ela falou assim, eu me identifiquei muito, inclusive porque eu trabalho com moda, o quanto é ligado. E o quanto eu me identifiquei com a sua fala, com as coisas que você colocou. Você vê como que é legal? Como que as coisas se entrelaçam no nosso dia a dia? E que um precisa do outro. Com certeza. Inclusive, quando eu vou em alguma loja, Luca, que não tem esse aconchego, que não tem todo esse organização de design, de ambiente, não quero ficar muito tempo. Ninguém fica. Quero ir embora. Sabe, isso. quando você entra num ambiente, está tudo as luzes apagadas. Aí tem uma luz acesa e outras apagadas, sabe? Não tem um ambiente aconchegante, eu não fico muito tempo. Eu quero ir embora. Acabou aquele ponto único de luz, né? A iluminação hoje é cenas. Né? Nós fazemos cenas, transformamos ambientes em cenas. E não mais como antigamente um ponto simples de luz. Exatamente. E assim, Cris, faz toda a diferença. E assim, que legal poder ter esse papo com você. Ver essa mulher que você se transformou hoje. Jamais imaginei a sua história, o seu início de vida. Hoje eu falo que eu
passo a ter muito mais orgulho, né, e admiração por você. Obrigada. Porque eu sempre vou repetir isso para vocês, e eu falo isso para a Cris, e falei no podcast dela, o quanto eu admiro a postura dela, porque ela pode ter o problema que for, mas a Cris, todo dia, ela é capaz de mandar um bom dia, um chá de ânimo para todas as pessoas que ela conhece. E eu falei para ela que ela não imagina o quanto isso, naquele dia que você estava precisando exatamente ouvir isso para mudar o seu dia ou mudar a sua semana. E assim, aí você para e vê, tipo, puxa vida, de tudo que você foi, e você ainda ter toda essa força, não só que você se realizou, se tornou, né, digna aí, que eu vou falar não só do seu livro, hoje eu entendo porque o seu livro, mas assim, que pessoa de sucesso, que profissional, que ser humano, incrível. Mas o quanto você também além de tudo isso, quando você fala da soberba, tudo que você tirou da sua vida é isso, a sua humildade de ainda ter a cabeça de olhar para todo mundo de um por um e incentivar e estimular as pessoas. Parabéns, você é incrível. Obrigada. E eu queria que as pessoas conhecessem um pouquinho mais desse seu lado. E você vê que a sua luta, até a psicologia linkada, por isso que eu quis te trazer, porque o quanto a psicologia linkada à arquitetura e o quanto é muito fácil eu trazer aqui pessoas que falam, eu tinha condição, eu contratei, eu fiz, eu acontecei. Eu sempre falo que o mais difícil na arquitetura não é aquela casa maravilhosa que o cliente tem. Não preciso falar que ele tem milhões para gastar, mas que ele tenha um X legal para fazer uma casa legal, realizar o sonho daquela família dele. É lógico que tem todo um mérito nosso, mas o mais desafiante para um arquiteto é quando a gente tem projetos com custos pequenos, com condições pequenas, com espaços pequenos. E por isso que eu gosto tanto de fazer desde que eu pequenininho até o médio ou grande. Porque ali, às vezes vocês acham que, que nem você falou, para você não tem valor. Para mim tem muito mais valor. Porque ali é o meu desafio de mostrar a minha competência profissional. O ócio criativo, né? Entendeu? O ócio criativo. É isso. Quando não tem o dinheiro, você tem que colocar o ócio criativo. E é quando isso. O dinheiro é menor, né? E eu quis mostrar exatamente isso para o pessoal de casa. O quanto ela cresceu e também tinha estigmas sobre profissionais e o quanto você mudou a sua cabeça hoje. Sim, mudei sim. Eu fico muito feliz. Obrigada pelo convite. Eu acho que, mais uma vez, reforço aqui que eu tinha esse pensamento de profissionais. A arquiteta só queria fazer projeto para quem tinha grana, e era projeto grande. E, mais uma vez, você reforça que não. Eu pretendo futuramente fazer algumas mudanças na do Cris. Eu já tenho uma ideia, mas claro que eu vou querer a sua opinião. Eu quero você eu vou comigo, com o maior prazer, maior orgulho. Nós vamos mostrar aqui também, porque, viu, Cris? Assim, eu viajei, eu fiz uma missão ano passado para São Paulo, juntamente com o Sebrae, e eu fiquei assim, encantado com uma loja lá. Sabe quando você vem sentindo o cheiro da loja? A loja ela foi pensada em tudo, Luca. E eu quero tornar a do Cris, muito em breve, né? Nós precisamos ganhar os cascalhos, de uma loja conceito. Você está vendo? É mais um degrau que você já está almejando e que você tem foco, fé e que você vai chegar. Sim, eu vou. Você vê que você com a sua ajuda. Parou. Que nós vamos junto. Dessa vez eu tô junto. Porque eu fiquei encantada, sabe? Então, assim, Luca, o que eu quero trazer dessa loja conceito, você não precisa estar lá em São Paulo, lá na Faria Lima, para ter uma loja conceito. Não, por que você não pode entrar numa loja aqui? E não só os marilhenses, mas como toda a região. Exatamente. Ou, até te falo mais, aquela pessoa que está em São Paulo e que aqui o trânsito, a geografia é muito mais fácil o acesso, ela deixar de ir lá e quando ela está na cidade, ela fala, eu vou aproveitar e vou na do Cris. Vou na do Cris, ela é uma loja que ela me atende, ela me abraça na alma, ela tira minhas dúvidas, ela faz com que eu olhe para o meu relacionamento de uma forma assim, diferente, né? Com mais intimidade, com mais proximidade com meu parceiro, com a minha parceira. Então, assim, eu quero trazer... Eu fiquei encantada com as lojas que eu fui. São lojas, assim, de renomes. E eu falei, não, eu quero fazer na do Cris igual ou melhor, sabe? Ou melhor, porque, assim, eu quero que tenha vários ambientes, mas é aquele ambiente de você ser atendida sentada. Não quero mais ninguém atendido em pé.
É a nova tendência, é você abraçar o seu cliente. É sentar, sabe? Assim, deixar mais aconchegante. Então, assim... E aí, quando eu ia nesses lugares... Aí, nos 3 lugares que eu fui, a pessoa falava assim... Vai no banheiro. Eu, Senhor, o que tem no banheiro? Não, você precisa ir no banheiro. Luca, o banheiro era o banheiro. Tá vendo? Era o banheiro. Eu falei assim, gente... Ó, eu fico até arrepiada só de lembrar. Só de lembrar do banheiro. Fora a loja, mas todo mundo fala assim, não, você tem que entrar no banheiro. Mas olha que interessante, eu acabei de falar que às vezes as pessoas falam, poxa, mas para um banheiro... nós estivemos gravando a semana passada, numa cliente minha, e eu falo que é o meu lavabo xodó. Eu sou encantada, e todo mundo é. E assim, é gostoso também você ser encantado com aquilo que você fez. Sim. E a gente sempre brinca, e ela também, todo mundo adora. Então, assim, até o detalhe da cortina, daquele mínimo lavabo, porque não tem nem chuveiro, mas é o meu xodó. Exatamente. É isso. Então, não importa o tamanho do seu sonho, importa como e quando ele vai ser realizado. Porque essa realização não tem preço. Exatamente. E vamos para esse desafio futuro em breve. Vamos. Quero transformar a do Cris em uma loja conceito, trazendo essas tendências que eu vi. E com certeza você vai ter 1001 ideia para a gente traçar junto e fazer junto. Porque a do Cris, ela é uma loja que ela abraça. É sabe? Isso, é ela isso. recebe todo mundo quando chega lá, fala assim, uau, como é que loja gostosa, sabe? E tem gente que começa a ir com as famílias, né, lá, vai com mãe, vai com pai, vai com filha, sabe? Então, Isso assim, é está sendo gostoso. isso, porque as pessoas estão desconstruindo uma ideia para construir uma nova ideia, que é a do Cris, que tem a missão linda de unir relacionamento. Já conseguimos, nesses 23 anos, Luca, mas conseguimos ajudar, transformar mais de 500 mil relacionamentos, né? Hoje a do Cris está em eventos como o Connect, assim, que a gente participou ano passado, a Feira do Empreendedor em São Paulo. Então, quer dizer, a gente está saindo do espaço privado para o espaço público de uma forma assim muito gostosa, divertida, aconchegante, onde todo mundo começa a conhecer e fala assim, olha que legal, preciso disso na minha vida, preciso ter esses produtos, preciso ter essas lingerie na minha vida. É isso aí, porque toda mulher merece uma boa lingerie. Olha, quer agradar uma mulher, dê uma lingerie para ela. Não interessa para qual motivo seja. Mesmo como eu falei para vocês, que for para ir fazer uma ginástica ou para ir fazer uma cirurgia no hospital. Mas toda mulher fica feliz com uma lingerie. Com certeza. Cris, foi muito gostoso esse papo com você, né? E foi muito interessante da gente colocar essa introdução de uma construção, de uma nova reforma, de um novo projeto. Nós vamos ter a oportunidade de depois mostrar tudo isso. E você, mais um degrau vencido na sua vida, porque você não vai parar, não. Você ainda tem muitos degraus para traçar. Com certeza. Mas é um prazer estar com você aqui. Você quer deixar seu recado? Deixa seu contato, a sua loja, seu Instagram, seu podcast. Eu quero sim. Gente, ó, a do Cris, ela fica bem no coração de Marília, Avenida Mauá, 07, esquina com a Avenida Maranhão. Vai lá, fala assim, assisti o podcast da Luca, você com a Luca. Ó, você chegou com isso, você vai ter 10% de desconto. Já vai ter Olha 10% lá, de não desconto. perca, gente, são 10%. Já vai ter 10% de desconto, tá? Vai lá, toma um café, a gente tem um espaço bem gostoso, tira a dúvida. Cris, olha, eu tô sem tempo, você faz delivery? Sim, a gente faz delivery, tira a dúvida. Anota o telefone aí da do Cris, é 14 99882 2039. Pode chamar a gente pelo WhatsApp. E também temos o nosso site, que é docrisexclusive.com.br. E semanalmente a gente também tem o nosso podcast, que é Empodera aí, Cris, que a gente leva bastante pessoas. Essa maravilhosa já foi. Ela, foi muito meu bom. Rios, nossa, muito legal. E o nosso Instagram é @docrisexclusive ou @Empodera aí, Cris. Aí tem também @Ana C. Silva. Tá vendo como é muita coisa? É muito perfil para uma mulher só trabalhar. Luca, muito obrigada pela oportunidade. Viu? Eu que agradeço, Cris. Mais uma vez, parabéns e orgulho de você. Ai, obrigada. Cada dia eu te admiro mais. Obrigada. E, gente, não esquece, fica aí, ó. Compartilhe, curte, né?
Mande para os seus amigos para que eles possam cada vez mais assistirem, porque sempre vai ter uma diquinha, umas tendências. Você que, às vezes, como a Cris está naquele comecinho de vida que ainda não consegue contratar um profissional, tenho certeza que você vai pegar boas dicas comigo aqui e com os meus convidados. Até o próximo Arque Sonho podcast comigo, Luca Moreira.